Dando continuidade à história republicana brasileira, agora você vai ter o tema que cai. Escutou? Cai. Ele vai estar na sua prova. E esse tema é Era Vargas. Me acompanhe para uma questão pelo menos do Enem já ser sua. Dentro do procedimento que a gente está tendo, eu trouxe para vocês as habilidades e competências que podem ser utilizadas na reflexão do período chamado Era Vargas. E aí, uma das principais que a gente pode analisar é a competência H21, identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Enriquecendo, tem que prestar atenção a isso. Os meios de comunicação exercem a construção de uma realidade social e política a partir da informação. A informação ela é construída, a informação ela é elaborada, a informação é selecionada. Imaginem que quando a gente está assistindo em casa o jornal, ele está selecionando tudo aquilo que aconteceu no Brasil ou no mundo. Será que essa ação ela não é proposital? Será que essa ação não está associada à construção de uma identidade a partir do momento que você acredita efetivamente naquilo que o jornalista, naquilo que é dito, falado e explicado nos meios de comunicação? Vargas, ele vai ser o cara que pela primeira vez vai fazer uma reflexão sistematizada sobre a importância, por exemplo, do rádio, dos jornais. Aquilo que as pessoas sabiam e como as pessoas sabiam era controlado. Identidade, poder, força do Estado. O Vargas vai controlar esses meios de comunicação. Não é uma crítica ao jornalismo, não é uma crítica aos meios de comunicação, é a necessidade de você ter que refletir que o jornal ele é pensado, que a informação é construída, é elaborada. Quem fala, quando fala, para quem fala. A partir disso, você tem instrumentos operacionais para pensar sobre o cotidiano. Essa é uma das habilidades mais importantes que se tem quando a gente vai estudar o período varguista. Primeira coisa é a gente saber quem era Vargas. Vargas é o símbolo do anacronismo brasileiro. Vargas é filho das oligarquias gaúchas, extremamente importante para o poder dessas oligarquias no Rio Grande do Sul. É Vargas que tem esse princípio do controle através do voto de cabresto, do curral eleitoral. Mas também é esse Vargas que vai estabelecer o marco de crise e da decadência das oligarquias através da Revolução de 1930, quando ele chega ao poder. Vargas, ele está com o pé no mundo das oligarquias e o outro pé no mundo do industrialismo, da urbanização, do desenvolvimento, da modernidade. Mas Vargas também é o elemento essencial do controle ideológico, utilizando a arte, a educação e os meios de comunicação. Por isso a importância de Getúlio Vargas para o Brasil, sendo um dos presidentes mais relevantes da nossa história e um dos políticos mais significativos na construção, na elaboração da identidade nacional brasileira. A Era Vargas Era Vargas porque ela tem 3 fases. A primeira delas é o que nós chamamos de governo provisório, que de provisório não teve nada, porque durou quase um mandato presidencial de 4 anos. Depois, o governo constitucional, porque tinha uma Constituição. E, finalmente, o que nós chamamos de Estado Novo. Cada fase dessa, nós temos um Vargas adaptado a um contexto nacional e a um contexto internacional. Vargas tem uma capacidade de perceber e de se adaptar, criando discursos de inovação, quando na realidade o que Vargas faz é uma manipulação da realidade. Por isso a importância dele também. Não é um elogio simplesmente esquecendo todas as torturas, todas as mentiras, os golpes que foram dados, os exílios e assassinatos. O que eu estou tentando fazer com que você pense é elaborar Vargas como um sujeito estratégico que pensa, reflete sobre o Brasil associado à sua ação de projeto de poder pessoal, independente de qualquer coisa. Essas são as 3 fases que você tem que estudar. Se eu precisasse dizer assim, qual é o que especificamente você tem que saber, seria o Estado Novo. Não é emergência, quando você não tem mais o que fazer, aí você tem que estudar o Estado Novo bem direitinho, porque é aquilo que vai cair. Corresponde à maior quantidade de questões da história dos vestibulares, ultrapassando até mesmo a ideia de Enem dos últimos 15 anos.
Só para que você tenha ideia da importância didática que esse conteúdo ele possui. Começando pelo governo provisório, Vargas assume como chefe revolucionário a partir da Revolução de 30, derrubando o governo de Washington Luiz, o governo das oligarquias. É um governo provisório porque seria um governo de transição para que se efetuassem os elementos tenentistas que tinham sido defendidos, que tinham sido estabelecidos pelo movimento tenentista desde a Coluna Prestes. Então seria apenas uma transição de 1930 a 1934. Nesse momento, Getúlio Vargas tem um apoio da classe média e do exército. Agora sim, a gente já pode falar de classe média. Antes disso, não. Setores médios urbanos não é a mesma coisa da classe média. A classe média tem toda uma relação de consumo, uma construção do conhecimento como elemento base, para que esse conhecimento sirva como elemento profissional e autoafirmação social. A classe média se constrói dentro da ideia profissional, de profissionais liberais, de autossuficiência, associada à capacidade de consumo. Então, setor médio é uma coisa, classe média é outra. No Brasil, classe média é algo que começa a se construir no início do século XX e se consolida lá na época de Juscelino Kubitschek, entre os anos 50 e os anos 60. Durante esse período, o Brasil não tem Constituição, o Brasil não tem Congresso Nacional, o Brasil não tem partidos. Vargas governa com decretos-lei. Se eu disser a você que, do ponto de vista jurídico, nesse momento, nosso amigo Getúlio tem mais poder do que Dom Pedro II usando o poder moderador, olhe só como Vargas se constrói como líder, viril, masculino, poderoso, associando elementos do tradicionalismo gaúcho com o elemento da modernidade, de mudança, de transformação do Brasil. Por isso, ele é tão importante. Durante o governo provisório, Vargas governa os estados utilizando os interventores militares, tenentistas de sua confiança, que tem como grande objetivo desarticular as oligarquias em âmbito local, se utilizando principalmente da violência. Esses interventores estão operando a Revolução de 30 no sentido local, em um âmbito do micro-universo, desestabilizando essas oligarquias. Agora, não seja ingênuo. À medida que isso acontece, novas relações de poder local são estabelecidas e são construídas. Novos elementos de poder são estabelecidos a partir disso. As oligarquias podem sair, mas muitos grupos são ressignificados, fazendo relações com o governo Vargas e tendo vantagens por causa disso. A Revolução de 30 é uma revolução do ponto de vista didático, mas ela não é um elemento específico de transformação, de rasgadura social, de mudança impactante na sociedade brasileira. Ela é muito mais um reflexo do que uma ação estabelecida por essa mudança. Então, cuidado, o Brasil não é um país de mudanças, o Brasil é um país de continuidades, de ressignificações, de reelaborações de antigos discursos que são estabelecidos em novas práticas, mas com os mesmos sentidos. Tá? A segunda fase é o governo constitucional, chamado assim porque ele vai ter a Constituição de 1934, uma Constituição liberal, uma Constituição promulgada, promulgar é votar, outorgar é impor. A Constituição de 1824 do Império foi outorgada. A Constituição de 34 foi promulgada, foi votada. Não significa dizer, necessariamente, que essa Constituição é melhor ou pior do que a Constituição do Império. Cuidado com isso. Outra lembrança, porque nós estamos falando de Constituição, que é um elemento iluminista, é um elemento burguês, é um elemento que foi criado para manter um conceito de democracia burguesa na contemporaneidade, não é necessariamente um exemplo de democracia ou uma certeza que essa democracia ela vai ocorrer. No decorrer do século XX, as constituições foram estabelecidas pelos estados como uma forma de exercer poder sobre o indivíduo. Essas constituições acabam por justificar o autoritarismo, essas constituições acabam por justificar o poder do Estado sobre a sociedade. Então, cuidado, existe uma diferença entre aquilo que é do ponto de vista teórico daquilo que foi do ponto de vista funcional. Às vezes, o discurso falado, o discurso intelectual, ele é aplicado no cotidiano de maneira diferente. Então, pense, reflita, seja enriquecendo com você.
Essa Constituição de 34, ela é uma Constituição que vai empregar tudo aquilo que o tenentismo queria. Essa Constituição de 1934 vai estabelecer a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, o voto feminino, o voto secreto, mas essa Constituição, ela também se elabora num discurso de precarizar determinadas relações sociais. Essa Constituição liberal, extremamente importante, ela inicia um processo associado ao trabalhismo. E o trabalhismo, as leis trabalhistas, aquilo que você pode dar ao operário, ao trabalhador urbano, porque o trabalhador do campo continuou sendo esquecido, ele está muito mais associado a um discurso de poder do governo que neutraliza a própria ação do operariado. Você dá uma série de vantagens, mas você tira do trabalhador as ferramentas de questionamento. Você tira do trabalhador a capacidade dele questionar através do controle sobre os sindicatos, da proibição de determinadas ações como a greve. Então se ligue nisso. Essas leis trabalhistas foram fundamentais, importantíssimas, fodásticas. Contudo, essas leis elas vão neutralizar a ação política e ideológica do movimento operário iniciado lá no início do século XX. Olha aí a capacidade de pensar e de refletir de Getúlio sobre essas questões. Durante o governo provisório, nós temos 2 partidos políticos. E eu posso dizer a você que é pela primeira vez na história do Brasil que nós temos oficialmente 2 partidos políticos com diferenças ideológicas. O bipartidarismo está no Brasil nesse momento. Não de maneira constitucional, mas foram os partidos que se elaboraram a partir da Constituição de 34. Um deles, a Aliança Nacional Libertadora, é de esquerda, financiada inclusive pela União Soviética, obedecendo os planejamentos de expansão soviético e stalinista, de pulverizar partidos políticos em todo o mundo, partidos políticos de esquerda, partidos políticos que tinham o intuito de estabelecer revoluções socialistas no mundo capitalista, no mundo ocidental. O líder desse partido era Luiz Carlos Prestes, o antigo tenentista, que agora se enquadrava como o grande líder da esquerda do Brasil e da América Latina, como Jorge Amado chamava de Cavaleiro da Esperança. Por outro lado, o partido mais popular o partido mais conhecido, era o maior partido político da história brasileira, é o integralismo. A ação integralista brasileira já tinha mais de 3 milhões de filiados nesse período. Filiados, não são simpatizantes não. Se tornando então o partido político mais significativo da história do Brasil. Só que é um partido com características fascistas, de criação de discursos, de militarização da sociedade civil a partir de todo um projeto de controle a partir de cores, do fardamento dessas pessoas. O integralismo se prega com a ideia de Deus, pátria, família. Qualquer semelhança com discursos de hoje não é mera coincidência. Mas, de qualquer maneira, o integralismo está associado às elites brasileiras, sejam elas econômicas e intelectuais. Muitas pessoas criticam isso das atitudes de intelectuais que se agregavam ao fascismo ou ao integralismo naquele momento. Você, enriquecendo com você, tem que saber. O homem está associado ao seu tempo, ao seu espaço, às suas construções sociais, identitárias, artísticas. Então é entendível que isso acontecesse. O comunismo, a esquerda, era algo muito avesso à construção identitária brasileira daquele momento. Entendam isso. Um país eminentemente católico, encontrar uma doutrina que fala contra a igreja, naquele momento, é uma coisa escandalizante. Então, o integralismo se apresenta como uma solução para esse problema, apresentando essa esquerda com um poder que ela não tinha, na realidade, mas com medo, justificando a ação do grande Plínio Salgado. Grande em discurso, porque ele era bem pequenininho, maguinho, só o pavio da macaxeira. Mas Plínio Salgado, ele tinha uma importância muito grande. E Getúlio está associado a esse projeto. A diferença é que, ideologicamente, eles são muito parecidos. Mas Getúlio queria ser presidente. Getúlio não queria ceder isso ao presidente do Partido Integralista, que era Plínio Salgado. Mesmo com ideias muito parecidas, Getúlio tinha um projeto de poder pessoal. Esses dois partidos representam toda a bipolaridade ideológica do mundo daquele período, que hoje acaba se repetindo,
dentro das ideias de violência, de preconceito, dentro da ideia de construção de um discurso violento e agressivo, justificado pela ideia da ação política daquele momento. Então se ligue nessa questão. A IB é um partido altamente importante e significativo, inclusive para a nossa prova. O detalhe é que no final desse período do governo provisório, a Aliança Nacional Libertadora tenta um golpe de Estado chamado de Intentona Comunista. Esse golpe de Estado objetivava derrubar Getúlio Vargas e, a partir disso, estabelecer um Estado socialista e pulverizar essa ação na América do Sul de maneira geral. Claro que isso não tem sucesso. A única capital brasileira que acaba se agregando ao movimento por N motivos que não valem a pena agora foi a cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte. Essa ação é muito interessante porque Natal, mesmo sendo uma capital, não tinha grande importância política para o país como um todo, mas era uma capital. Na hora que a Aliança Nacional Libertadora toma conta de Natal durante 3 dias, Getúlio tem toda a justificativa, no momento e posteriormente, de condenar o socialismo, as esquerdas, o comunismo e justificar uma ação que é, posteriormente, a própria criação do Estado Novo. O medo sendo utilizado como uma forma de justificar uma ação autoritária. Até que ponto o medo, que é uma ação fisiológica, claro, ela não é construído socialmente, não é construído politicamente. Você já parou para perceber que muitas vezes aquele que age contra o medo, ajudando, protegendo as pessoas, também é aquele que cria o próprio medo, que dissemina o medo, que usa os meios de comunicação, a arte, o rádio, a televisão, a própria educação, para fazer com que as pessoas se amedrontem? A própria sociedade está diretamente vinculada a essas ações. Então fique esperto. Nesse contexto, nós temos que enriquecer um pouco mais. E aí vem a Revolução de 1932, que acontece em São Paulo. A Revolução de 32 é um movimento teoricamente tenentista que tenta tirar Getúlio Vargas do poder, o acusando de autoritário. O tenentismo contra Getúlio? Se foi Getúlio que liderou a Revolução de 30, que chega o tenentismo ao poder? Sim, o tenentismo não era homogêneo. Havia indivíduos que eram contra Getúlio Vargas e o Estado de São Paulo, que sempre teve a hegemonia no país desde o início da proclamação da República, se sente ameaçado por uma figura que não estava associada aos seus meios. É de São Paulo que tem a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução é muito condensada nessa imagem que eu vou apresentar para vocês agora. Dá uma olhadinha nela aí. Olha o que é que está escrito, né? Abaixo a ditadura, Estado de São Paulo, Brasil. Primeiro, São Paulo se vincula numa criação de identidade do Brasil. São Paulo é o Brasil. São Paulo cria o discurso da máquina de poder, de riqueza, de trabalho, a locomotiva que desenvolve, que puxa o Brasil. São Paulo se coloca como centro intelectual. São Paulo se mostra como centro econômico, como centro de poder político. E ele vai criando essa identidade, centralizando o Brasil na parte, centralizando o Brasil em um pedaço, que é São Paulo. O interessante é a análise do cartaz. Percebam que você tem o bandeirante dentro de uma ideia de poder, de virilidade, de masculinidade. Olha o elemento aí do tradicionalismo do século XIX, do patriarcalismo, do mundo falocêntrico que se desenvolve no Brasil desde muito tempo. E aí você tem esse bandeirante segurando Getúlio como um bêbado, segurando Getúlio com o nariz vermelho, como se fosse um boneco debilitado. Abaixo você tem uma figura de um tenentista, de um militar segurando a bandeira de São Paulo. A figura como um todo cria uma autoafirmação do Estado de São Paulo dentro da ideia de poder associada ao bandeirante como herói nacional, o desbravador, aquele que expandiu os territórios, que levou as fronteiras brasileiras. Olha como o discurso romântico omite e ao mesmo tempo constrói um bandeirante que no fato, que na realidade não era dessa maneira. Mas veja como o poder de masculinidade, de heroísmo, de violência e de levar o Brasil à frente de tudo e qualquer coisa é representado nessa imagem. As imagens, elas ensinam. As imagens, elas nos fazem pensar. As imagens nos fazem refletir. Será que realmente você consegue fazer isso? Então se liga, das nossas 14 questões no Enem, por exemplo, no ano
que passou, nós tínhamos questões de imagem unindo linguagens e humanas. Então fique esperto nas questões que usam imagem. A imagem, ela também é um texto não verbal, mas é um texto enriquecendo com você.